Fala galera que se liga aqui no Mestres da História, estamos juntos novamente, eu e você, nesse processo pedagógico, na nossa preparação para o concurso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso e a gente trabalhando com os temas relacionados à história de Mato Grosso. Esta já é a nossa terceira aula. No primeiro encontro nós falamos sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. Na segunda aula foi a vez da gente tratar da fundação de Cuiabá e das tensões políticas entre os fundadores e a administração colonial portuguesa. Agora estamos na terceira aula, onde iremos falar da criação da capitania de Mato Grosso e da fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital mato-grossense. Muito bem, pessoal, mas antes da gente começar os nossos trabalhos, eu sempre deixo aquele conselho para você nos ajudar a divulgar esse conhecimento, a democratizar o ensino, a fazer com que mais pessoas também tenham acesso a um conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Inscreva-se no nosso canal Mestre da História com o professor Adenilson Moraes e também não se esqueça de clicar no gostei, clica aí no joinha porque isso fortalece o rolê, isso ajuda pra caramba na divulgação dos vídeos e faz a gente crescer ainda mais e mais pessoas terem condições de ter acesso a uma educação de qualidade e completamente gratuita. Isto posto então, meus nobres, contando com o apoio de vocês, vamos então começar nossa aula, onde nós iremos falar sobre a criação da capitania de Mato Grosso. Fato que aconteceu no ano de 1748, a criação dessa importante unidade administrativa dentro da América Portuguesa. Mas veja bem, para você compreender de forma legal, para que isso se fixe, esse conteúdo fique bem vivo na sua mente e no dia da prova você não se esqueça. Não pode ter amnésia no dia da prova, amiguinho. Tem que saber a resposta correta no dia da prova, legal? Então olha só, pessoal, para entender a criação da capitania de Mato Grosso no contexto de meados do século XVIII, você precisa compreender todo o processo de expansão territorial da América Portuguesa. Professor, mas o que tem a ver a criação de uma nova unidade administrativa na América Portuguesa e o processo de expansão territorial que gerou a formação do Brasil gigante pela própria natureza? Pessoal, tem tudo a ver, moçada. Por uma série de fatores, tais como as expedições bandeirantes, a pecuária, as missões jesuíticas, a exploração de drogas no sertão, as fortificações militares no litoral, tudo isso fez com que tivéssemos um alargamento das fronteiras da América Portuguesa. O que significa isso aí, professor? Significa que no século XVIII os portugueses já haviam avançado para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Você se lembra aí do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, ali no contexto histórico das grandes navegações, da expansão marítima e comercial portuguesa, dividindo as terras do Novo Mundo entre as duas nações ibéricas, Portugal e Espanha. Tudo bem, tio Ed, eu lembro disso, do Tratado de Tordesilhas, eu estudei com a minha tia lá na terceira série. Beleza, você se lembra disso. Mas acontece que no século XVIII, o Tratado de Tordesilhas ficou inócuo, moçada. Ou seja, virou letra morta, porque os portugueses já estavam avançando para além dos limites de Tordesilhas. Estavam em áreas que prioritariamente caberiam ao domínio espanhol, mas que por uma série de fatores, dentre os quais a gente já mencionou, os portugueses já estavam tomando conta, os portugueses ou os colonos aqui da América Portuguesa, como foi o caso dos bandeirantes, que acabaram descobrindo ouro, primeiro em Minas Gerais, depois Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso, no caso, foi no início do século XVIII, 1719, fundação de Cuiabá, bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Beleza, então a gente viu
que com o surgimento de veios auríferos na região cuiabana, primeiro nós tivemos a descoberta das minas do Cochipó-Mirim em abril de 1719, surgindo dali o arraial da Forquilha, nas imediações da confluência entre os rios Cochipó e Mutuca. Legal. A gente viu também que em 1722 tivemos a segunda jazida aurífera, que foi as Lavras do Sutil, encontradas pelos elementos que compunham a bandeira de Miguel Sutil no córrego da Prainha. Surgiu dali um novo arraial, um novo núcleo populacional, denominado Arraial do Bom Jesus de Cuiabá, que por muitos historiadores é considerado a origem histórica da atual cidade de Cuiabá. A descoberta deste importante veio aurífero em 1722 aguçou ainda mais o interesse dos paulistas e também dos portugueses em relação à exploração do ouro das minas cuiabanas. Tanto é que já aconteceram atritos, tensões envolvendo os fundadores das minas cuiabanas e as autoridades coloniais metropolitanas, a exemplo do conflito existente entre os irmãos Lemes e Rodrigo César de Menezes, o governador da capitania de São Paulo. É importante você ter em mente que as minas cuiabanas estavam inseridas na capitania de São Paulo, moçada. Faziam parte da imensa capitania de São Paulo. E aí geraram-se atritos, conflito de interesses, envolvendo de um lado os fundadores, os descobridores, os sertanistas, tais como Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, os próprios irmãos Leme, João e Lourenço Leme, com as autoridades metropolitanas, leia-se o governador, o capitão-general da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, ele próprio, que veio, residiu em Cuiabá durante 1 ano e meio, implantou o poder metropolitano, elevou o arraial à condição de vila, com o pomposo nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, elegido em 1º de janeiro de 1727. Tudo isso a gente falou nas 2 aulas anteriores. A gente falou também que no período em que Dom Rodrigo Moreira César de Menezes, governador da capitania de São Paulo, esteve em Cuiabá, além de elevar Cuiabá à condição de Vila Real, além de implantar o Senado da Câmara, que corresponde à Câmara Municipal, implantar o Pelourinho e tudo mais, a estrutura burocrática que foi trazida do povoado da Vila de São Paulo para a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, nosso amiguinho Rodrigo César também implantou uma extensa carga tributária na região, cobrança pesadíssima de impostos, cobrança do quinto, por exemplo, pessoal, que correspondia ao pagamento de 20% da extração aurífera, já iam direto e reto para o rei de Portugal, os famosos quintos dos infernos. Se fosse só esse imposto, estava beleza, estava de boa, mas existiam muitos impostos, cobrança do quinto, cobrança de captação, o estabelecimento das casas de fundição, justamente com o objetivo de combater o contrabando, a evasão fiscal. Por conta de tudo isso, todos esses impostos que foram implementados na região, o que acabou acontecendo nessa nossa região das Minas Cuiabanas? Acabou por acontecer uma evasão populacional. A galera que estava saturada de pagar os impostos acabou deixando a Vila Real do Senhor Bom Jesus. Alguns retornaram para São Paulo, outros foram para o sertão de Goiás e outros mineradores ainda mais afoitos se dirigiram para a região oeste. A região oeste para o Vale do Guaporé, pessoal. Então a gente tem a descoberta de novas jazidas auríferas em terras que dariam origem à capitania de Mato Grosso posteriormente. Essa área
mais na direção oeste do território, pessoal, na área conhecida como Vale do Rio Guaporé. Guarda bem essa informação. Vale do Rio Guaporé, foi para lá que os mineiros mais afoitos se deslocaram na busca de novas jazidas. Perceba que eles estavam ao mesmo tempo que fugindo da cobrança de impostos estabelecida pelo governador paulista aqui na Vila Real do Senhor Bom Jesus e buscando novas alternativas de sobrevivência com a descoberta de novos veios auríferos. Então eles estavam fugindo da exorbitante cobrança de impostos, a imensa tributação que era feita nessa região. Por isso eles vão se deslocar até o Vale do Guaporé, onde vão descobrir as famosas Minas de Mato Grosso, pessoal. As Minas de Mato Grosso no Vale do Guaporé, vale banhado pelos rios Sararé, Galerinha, Guaporé. Então lá no Guaporé, moçada, nova jazida aurífera encontrada pelos irmãos Pais de Barros. Arthur e Fernando Pais de Barros encontram essa nova e importante jazida aurífera no Vale do Guaporé, as Minas de Mato Grosso. Por que Minas de Mato Grosso aí, tio Ed? É o seguinte, pessoal, quando esses sertanistas, esses bandeirantes se embrenhavam mais no território, na direção do oeste, se depararam com uma floresta densa, com árvores de grande porte, emaranhados de cipó. Por essa razão que eles vão chamar essa região de Mato Grosso. E olha só, o nome dessas minas vai influenciar o nome da capitania, que seria criada posteriormente, no ano de 1748, Capitania de Mato Grosso, moçada. Vai entender o processo aí. Então vamos compreender o processo que leva à criação da Capitania de Mato Grosso no ano de 1748, através de uma carta régia. O que é uma carta régia, professor? É uma carta assinada pelo rei de Portugal. O rei de Portugal, à época, era Dom João V. No dia 9 de maio de 1748, o rei de Portugal determinou que as minas cuiabanas e as minas do Guaporé fossem desmembradas da capitania de São Paulo e surgisse uma nova capitania na região. É a Capitania de Mato Grosso. Eis aqui, moçada, a criação da Capitania de Mato Grosso. Carta régia de 9 de maio de 1748, assinada pelo rei de Portugal, Dom João V, determinando a nomeação do primeiro capitão-general e governador da Capitania de Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, o Conde de Azambuja, que no futuro também seria vice-rei do Brasil, gente. Então a criação da Capitania de Mato Grosso se dá a partir da área desmembrada da Capitania de São Paulo no ano de 1748. Detalhe muito importante: a mesma carta régia, datada de 9 de maio daquele corrente ano, que determinou a criação da Capitania de Mato Grosso, também criou a Capitania de Goiás. Portanto, são duas capitanias criadas aí a partir do desmembramento da Capitania de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. E por que razão o rei de Portugal resolveu então promover o desmembramento da Capitania Paulista? Gente, é porque a Capitania Paulista, moçada, era muito grande, era imensa, correspondia, para você ter uma ideia, aos atuais Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia. Vamos combinar que era uma área praticamente impossível de ser administrada com eficácia, de termos um governo eficiente numa área territorial tão gigantesca quanto essa. Por essa razão, aos poucos, essas áreas foram desmembradas. Inclusive, eu não mencionei, mas a Capitania de Minas Gerais também pertenceu à Capitania de São Paulo.
foi desmembrada um pouco antes, em 1720. Legal? Então vamos lá. A capitania de Mato Grosso surgiu do desmembramento da capitania de São Paulo, gente, em razão de dois fatores principais. Primeiro deles eu já falei, as enormes dificuldades administrativas. Claro, como é que vai administrar um território tão grande quanto esse, tão vasto, tão imenso quanto esse? Enormes dificuldades de administração. E outro fator também preponderante, fortalecimento da fronteira oeste, defesa da fronteira oeste. Você está ligado, você prestou atenção que eu sei, no início da aula eu falei que era um momento histórico em que Portugal e Espanha estavam negociando a assinatura de novos tratados de limites que viriam a substituir o inoperante Tratado de Tordesilhas. Lembra disso? Memorex na cabeça, hein? Então o contexto é o da assinatura de tratados de limites envolvendo as coroas ibéricas. Que tratado de limite é esse, professor? Grava bem aí. O principal tratado de limite no que tange a posse do território colonial mato-grossense para a coroa portuguesa é o Tratado de Madrid, assinado em janeiro de 1750, baseado no princípio do uti possidetis. Exatamente, os portugueses vão se basear nessa doutrina do direito romano, o princípio do uti possidetis, ou seja, quem ocupa tem a posse. Quem efetivou a conquista, o domínio da região, deve ter a posse definitiva. Princípio do uti possidetis. Os interesses portugueses foram defendidos pelo brilhante jurista luso-brasileiro Alexandre de Gusmão. E aí, através da assinatura do Tratado de Madrid, de 1750, grava bem a data, 1750, o território de Mato Grosso e também a área banhada pela bacia amazônica, a nossa Amazônia, foi definitivamente incorporada como território colonial português lá no século XVIII. Então é nesse contexto histórico de fortalecimento da fronteira oeste que nós vamos ter a criação da capitania de Mato Grosso. Perceba essa informação importantíssima, moçada. A capitania de Mato Grosso foi criada para ser uma espécie de antemural da colônia. O que quer dizer isso, professor? A nossa boa e velha capitania de Mato Grosso ia ser o antemural da colônia. Significa que Mato Grosso seria o baluarte, a defesa da fronteira oeste do Brasil, junto ao domínio colonial espanhol, pessoal. Não se esqueça que o vice-reino do Peru era logo ali, território que hoje nós conhecemos como a República da Bolívia. Tudo bem? Então era interesse de Portugal manter a capitania de Mato Grosso como uma espécie de guardião da fronteira, sentinela da fronteira, sempre alerta diante do vizinho, não é? Que poderia se tornar um inimigo, no caso os espanhóis. Então por isso o Mato Grosso, antemural da colônia, no que tange a fronteira oeste. Rolim de Moura, como a gente falou, foi nomeado para ser o primeiro capitão-general e governador da capitania de Mato Grosso. Rolim de Moura, que tinha formação militar. Perceba que a coroa portuguesa teve toda uma preocupação de garantir a posse e a defesa do território. A nomeação de Rolim de Moura, pessoal, não foi por acaso. Ele era um cara talhado, preparado para essa missão. Missão que, como nós veremos, foi bastante, digamos que, inglória, né? Uma missão bastante árdua. Então, Carta Régia de 1748 criou a capitania de Mato Grosso. Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, nosso primeiro governador, veio para as terras que ele iria administrar, a capitania de Mato Grosso. Primeiramente, Dom Antônio Rolim de Moura se estabeleceu na Vila
de Cuiabá, pessoal, na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E aqui já dá uma certa dúvida que alguns alunos têm. Professor, se Cuiabá, fundada em 1719, a capitania de Mato Grosso foi criada em 1748, por que razão então Cuiabá não foi a primeira capital desta capitania? Pessoal, por uma razão muito simples, uma razão muito óbvia. Afinal de contas, o contexto era, de certa forma, conflituoso, pelo menos do ponto de vista diplomático, moçada. Estavam sendo assinados tratados de limites. Portanto, a capital da recém-criada capitania precisava necessariamente ficar localizada num local, numa área estratégica. Precisava estar numa área estratégica para servir de defesa da fronteira oeste. Por essa razão que Cuiabá foi preterida enquanto primeira capital. Por isso que a capital precisou ser erigida no Vale do Guaporé. Olha, pessoal, na carta régia que Dom Antônio Rolim de Moura recebeu das mãos da rainha de Portugal, Dona Mariana da Áustria, porque o rei de Portugal, Dom João V, já estava doentinho. Então, passou essa missão para a sua esposa, a rainha Dona Mariana da Áustria, que falou: Rolim de Moura, é sua tarefa ir para a capitania de Mato Grosso e escolher um local propício para a instalação da primeira sede administrativa. Tem que ser junto à fronteira oeste. Então o Rolim de Moura já vem com os planos estabelecidos para a criação de uma cidade que deveria ser sede, deveria ser a cabeça da capitania de Mato Grosso junto à fronteira. Por isso nós podemos dizer que a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, foi uma cidade planejada. Afinal de contas, Rolim de Moura, quando sai da Europa, quando deixa Portugal e vem para a América Portuguesa, depois chegou até Salvador, depois veio para Cuiabá. Logicamente, Rolim de Moura já tinha todas as instruções aí na sua mala de viagem, não é? Já tinha todo o roteiro a ser traçado. Enquanto esteve aqui nas Minas Cuiabanas, na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Rolim de Moura tomou algumas medidas importantes. Quais foram as medidas importantes tomadas por Rolim de Moura nesse contexto? Ele determinou a criação de uma missão jesuítica para os índios mansos. Essa missão foi estabelecida na região de Serra Cima, que hoje nós conhecemos como a cidade de Chapada dos Guimarães. Lá nós tivemos o estabelecimento, a criação da missão de Santana. Inclusive a igreja matriz da cidade de Chapada é desse período, do século XVIII, da missão de Santana, que fazia a catequese dos índios nessa região. Além disso, enquanto esteve também na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, Dom Rodrigo promoveu distribuição de cartas de sesmarias. Sesmarias eram aqueles lotes de terras distribuídos para colonos interessados em produzirem aqui na região, nas regiões próximas à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Depois que tomou todas essas medidas aqui na Vila de Cuiabá, Dom Antônio Rolim de Moura rumou para o Vale do Guaporé. E lá no Vale do Guaporé, ele erigiu em 19 de março de 1752. Olha que coincidência. No dia do meu aniversário, pessoal. É claro que meu aniversário, meu nascimento, não foi em 1752. Você tá de brincation with me, né? Claro que não. 19 de março, beleza. 19 de março de 1752, fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Vale do Guaporé, para ser a sede administrativa da capitania de Mato Grosso. Então é o poder metropolitano instalado no Vale do Guaporé, pessoal. E a gente já meio que respondeu quais são as razões que motivaram essa escolha.
o estabelecimento da capital da capitania de Mato Grosso, justamente no Vale Guaporeano. São questões estratégicas, meus amiguinhos, questões de ordem geopolítica, o estabelecimento da capital junto à fronteira com o domínio espanhol, ou seja, o vice-reino do Peru. Na fronteira nós tínhamos duas missões jesuíticas espanholas, província de Mochos e Chiquitos. Então, no Vale do Guaporé tivemos o estabelecimento de Vila Bela da Santíssima Trindade. E aí, Rolim de Moura instalou todas as repartições governamentais, ou seja, toda a estrutura burocrática para a administração da capitania foi instalada no Vale Guaporeano. Rolim de Moura também ordenou a construção do Palácio dos Capitães Generais, ou seja, o Palácio de Governo, o Palácio dos Governadores da capitania de Mato Grosso nessa época. E também concedeu alguns benefícios àqueles que se dispusessem a morar na Vila Bela, pessoal. Claro, para atrair novos moradores, promover algumas isenções fiscais, beleza? Como, por exemplo, taxa de entradas. Então, logicamente, criou-se uma nova capital, uma cidade planejada, tem a estrutura, mandou construir a Catedral de Vila Bela, o Palácio dos Governadores, toda a estrutura administrativa foi para lá, no Vale do Guaporé, uma região um tanto quanto insalubre, ou seja, pouco saudável para o desenvolvimento humano. Então ele tinha que criar mecanismos para atrair pessoas, atrair a galera para morar junto com ele lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Por isso que cedeu alguns benefícios, não é isenção total, né, pessoal? Aí também 0,800, tudinho, não tem condição, né? Afinal de contas, a coroa ia cobrar impostos também, vive disso, não é? O Estado vive da cobrança de impostos. Então concedeu alguns benefícios, como por exemplo, taxas de entrada, o estabelecimento desses novos moradores. E promoveu também a criação da Companhia dos Pedestres, que era uma companhia militar formada por indígenas, por mestiços lá em Vila Bela da Santíssima Trindade, dada a questão da pouca população existente nessa nova vila criada aqui na capitania de Mato Grosso. Portanto, eram só duas vilas nesse contexto histórico, beleza? Quando foi criada a capitania de Mato Grosso, ou seja, através da Carta Régia de 1748, depois a gente tem a criação a existência apenas de duas vilas mato-grossenses. A vila de Cuiabá, de 1719, que virou vila em 1727, e a Vila Bela da Santíssima Trindade, de 1752. Beleza? Então são as duas primeiras vilas mato-grossenses. Bom, estabelecida essa nova vila, que é a Vila Bela da Santíssima Trindade, que seria a capital da capitania de Mato Grosso, foi garantido o abastecimento dessa vila, Vila Bela da Santíssima Trindade. Vamos recapitular aqui, moçada. Como é que era feito mesmo o abastecimento da Vila Real do Senhor Bom Jesus? Você lembra? Os produtos de primeira necessidade vinham de duas localidades junto às Minas Cuiabanas, Serra Acima e Rio Abaixo. Beleza. Os produtos de um comércio de maior porte, como ferramentas de trabalho, vestimentas, medicamentos, vinham direto da capitania de São Paulo através das expedições comerciais chamadas de monções. Beleza. E o abastecimento de Vila Bela então aí, moçada? Criou-se uma nova vila aqui em Mato Grosso. Como é que seria feito o abastecimento da capital dessa nova capitania? Através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, pessoal. Alguns historiadores chegam a chamar de monções do norte. Então, se você teve as monções do sul, que abasteciam Cuiabá com víveres necessários à sobrevivência de sua população, nós temos então as monções do norte,
que abasteceriam Vila Bela. Essas monções do norte são a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, uma companhia estatal criada pela coroa portuguesa para estabelecer uma relação comercial entre as vilas de Belém do Pará, Santa Maria de Belém do Pará, capital da capitania de Belém do Pará, do Grão-Pará, beleza? E Vila Bela, capital da capitania de Mato Grosso. Então esse contato, esse intercâmbio seria feito pela via fluvial. São as monções do norte, através dos rios Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé. Beleza? Então, monções do norte, Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão, rios Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé. Abastecimento de Vila Bela. Então trazia essas mercadorias de um comércio de um porte mais avantajado. Ferramentas de trabalho, vestimentas, medicamentos, alimentos diversos. E na volta levava ouro. Ouro extraído na Vila Bela da Santíssima Trindade. Porém, a existência desse ouro, ouro de aluvião, não durou muito tempo, fazendo com que os moradores de Vila Bela contraíssem pesadas dívidas em relação à Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Afinal de contas, no final desse processo, o que vai acontecer? Essa companhia vai à falência, por causa das dívidas dos moradores de Vila Bela, porque o ouro escasseou, pessoal. Então a companhia trazia mercadoria, mas na volta já não levava tanto ouro. Então aí foi contraindo cada vez mais dívidas até que faliu definitivamente. Tudo bem? Bom, outro aspecto importante que você não pode deixar de salientar na sua revisão de preparação para a prova da PJC é o caráter insalubre da região guaporeana. Vamos lá, insalubre é o que faz mal à saúde, perfeito? Uma região insalubre é uma área que causa mal à saúde das pessoas, que prejudica a saúde das pessoas. E por que razão, professor Elenilson, o Vale do Guaporé causava tanto prejuízo para a saúde das pessoas, meu querido? Gente, olha lá para o mosquitinho ali na sua lousa. Olha o mosquitinho aqui perto do nosso amiguinho Rolim de Moura, que é o primeiro governador da capitania de Mato Grosso, o cara que fundou Vila Bela da Santíssima Trindade junto às margens do rio Guaporé. Pessoal, o clima da região guaporeana era insalubre, ou seja, pouco saudável ao desenvolvimento humano, por causa, além do calorão, além do calor exorbitante, calor causticante, tínhamos as constantes chuvas na região que causavam as cheias do rio Guaporé, e com as cheias do rio Guaporé, uma série de doenças ocorriam nessa região. Febre amarela, malária. A malária, inclusive, era a principal causadora de uma baixa demográfica lá em Vila Bela. A malária, que também é chamada pelos habitantes lá de Vila Bela de maleita, causava também muitas mortes. Essas doenças tropicais com destaque para a malária, pessoal, a famosa maleita. Para vocês terem uma ideia, 2 governadores de Mato Grosso morreram acometidos da maleita. São eles João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Esses 2 governadores de Mato Grosso morreram de picadura de mosquito, ou seja, morreram, logicamente, né, sem trocadilho perverso, né, sem trocadilho infame, morreram acometidos pela maleita, morreram por causa da malária. Você tem uma ideia, pessoal? Os últimos capitães generais da capitania de Mato Grosso passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que em Vila Bela. Por exemplo, João Carlos Augusto Duenhausen Gravenberg, olha o nome da fera,
João Carlos Augusto do Enhausen-Gravenberg passou mais tempo morando em Cuiabá do que em Vila Bela. Por que razão? Por causa da insalubridade do Vale Guaporeano. Sabe como é, né, pessoal? Cão mordido de cobra. Vamos falar o ditado corretamente aí, professor. Se liga, presta atenção aí. Presta atenção no serviço aí, meu filho. Cão mordido de cobra tem medo até de linguiça, não é? Com a ocorrência, 2 governadores morreram. João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Então, os últimos governadores, que no caso foram o João Carlos Augusto do Enhausen-Gravenberg e o Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Os caras tinham um nome muito comprido, vamos combinar, né? Francisco de Paula Magesse de Carvalho passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que morando no Vale do Guaporé, pessoal, por conta dessa insalubridade do Vale Guaporeano. Aliás, meus amiguinhos, é em razão da insalubridade do Vale Guaporeano que a elite cuiabana, no contexto histórico da independência do Brasil, vai armar um golpe contra o último governador do período colonial, que foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Vai derrubar esse governador e promover uma transferência da capital para Cuiabá. Acontece um golpe em 1821, depois tem uma briga entre Cuiabá e Vila Bela para ver quem seria a capital da recém-criada província de Mato Grosso. 1825, Dom Pedro I, imperador do Brasil, dá o veredito para Cuiabá. E em 1835, através de um projeto de lei de autoria do deputado João Poupino Caldas, aprovado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Cuiabá virou definitivamente a capital de Mato Grosso, coisa que o é até os dias atuais. Mas a gente vai falar ainda sobre isso, essa questão da briga para sediar a capital de Mato Grosso entre Vila Bela e Cuiabá, envolvendo as elites político-econômicas das duas principais vilas nesse contexto histórico. Por enquanto, moçada, era o que tínhamos para falar sobre a criação da capitania de Mato Grosso e o estabelecimento da sua primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, erigida em um local insalubre, junto às margens do rio Guaporé, pelo seu primeiro governador, Rolim de Moura, aquele cara bonitão que aparece ali no quadro que eu desenhei com todo carinho para você, que merece aulas de qualidade aqui no YouTube. Moçada, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com a gente hoje, eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Ajude a divulgar esse conteúdo para a gente continuar esse nosso trabalho árduo, que não é fácil. A gente está fazendo hoje aqui na escola, né, de uma maneira até meio que provisória, meio que improvisada, para ajudar você que está se preparando, está estudando com grande afinco e que vai conquistar o seu objetivo de ser aprovado no concurso da PJC Mato Grosso e vai ser empossado como delegado, se Deus quiser, e a gente vai se sentir honrado de contribuir com a sua aprovação. Olha, um grande abraço para todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui, beijo para vocês e até a próxima. Valeu aí, pessoal, um abraço!